Gravando. Gente, boa noite. A gente está aqui com dois profissionais da música na 10ª edição do Pub Banks e a gente vai conversar hoje um pouco com o Marcelo Vig, produtor musical aí certificado pela Ableton. Já deu aula para diversas pessoas, inclusive a galera do meio da música, tem um selo, enfim, é um cara que vai agregar bastante a conversa, e ele está produzindo também aqui o Daniel Lopes, né, que é um músico também, produtor musical. Eles estão em vias de lançar um trabalho e a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco, Marcelo e Daniel, um pouco da vivência de vocês, da experiência, e aí a gente parte para uma conversa mais aprofundada. Mas você quer assim desde onde? É bastante vida, né? Tem muita coisa, tem umas 5 vidas em uma só. Cara, assim, a minha história começa pela bateria. Eu fiz Unirio, fiz licenciatura, me formei. Depois eu tive uma banda chamada Tantra, que era da Universal, MCA. Aí acabou a banda, eu fui para Londres estudar bateria, porque na Unirio não tinha. Eu tinha essa tara de estudar pra caramba e tal. Vou uma música aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho então, o microfone. Fundo musical. Isso é Marcelo, mas é bom que a gente... É bom, pô. É bom. Muito bom. Aí, em Londres, eu conheci minha futura ex-mulher. Vai rodar, tá quase isso. E a gente casou, fui morar lá. Eu morei um ano em Portugal, depois voltei para Londres. E lá tinha uma coisa que ainda tem, mas em menor grau, que eram agências de músicos freelance, agência para sessions. Aí eu entrei em várias, que eu já tinha um certo material em vídeo e áudio, não sei o que, mandei. E aí começaram a tentar trabalhos, sessions, e aí algumas coisas de televisão, da BBC ou da ITV, Channel 5, umas coisas assim. Aí teve Eminem, Avril Lavigne, foi o Brit Awards de 2003, Will Smith. Depois rolou também de eu ser recomendado por essa agência, né, que mandava vários trabalhos. Fazer uma turnê com Patrick Wolf, entrei no meio da turnê. Você estava morando lá fora? Estava morando lá. Eu já tinha, inclusive, também me naturalizado, então tenho dupla nacionalidade. E aí comecei a tocar com Patrick Wolf e segui fazendo, enfim, trabalhando por lá, trampando. Tive várias bandas, quarteto de jazz, sei lá, 200 experiências. E aí voltei pro Brasil em 2010. Eu tô por aqui, assim, aí tive que meio que recomeçar, a gente não volta, né, a gente recomeça. E aí, mesmo rolê, assim, comecei a tocar de freela com uma galera e em 2013 eu senti uma necessidade de lançar o meu trabalho solo. Comecei a fazer ele, levou um ano fazendo, comecei a fazer mais ou menos em outubro de 2013 e foi lançado em outubro de 2014, chama On Dub, vai rodar. Tirar o agudo. Tiro agudo, tiro médio, tiro grave. Momento Tim Maia. Tim Maia faria 80 anos hoje. Sério? Porra. Se ele tivesse comendo alface. Se ele tivesse. O Tim Maia, na verdade, morreu de Tim Maia. Então ele. Tim Maia é fulminante. Tim Maia é fulminante. Enfim, parabéns, Tim Maia. Quer que você esteja. Parabéns, obrigado, desculpa qualquer coisa. Parabéns, Tim Maia. Valeu, calendário Maia. Aí em 2016 eu lancei o Solarize, que é um EP, e vinha produzindo as minhas coisas, comecei a produzir umas coisas de uma galera aqui e ali, aí inventou de produzir Ana Rato. Enfim, vida de músico, né? Você não faz uma coisa só, você faz 50 ao mesmo tempo. Eu uso o Ableton Live desde 2008. E aí, quando
eu fui para a Alemanha, para Berlim em 2015, 2017 e eu já tinha tido contato com a empresa, com as convenções que eles fazem, chama Loop, que são 3 dias de piração completa, assim, Disneylândia para quem gosta dessas coisas. E já tinha uma paixão pela empresa, pelo produto, eu sabia como os caras trabalhavam. Quando abri a certificação, eu falei, vou pegar. Claro. E aí estudei que nem um condenado e passei na prova, uma prova difícil, são 2 dias de prova, mais um processo seletivo. E é um negócio que eu curto muito, assim, essa parte da aula e a parte do próprio programa, né? Tem um lado nerd meu que tá aí. E o lance com o Dani foi... Eu me convidei para produzir o Dani, na verdade. A gente estava em Secretário, na casa de uma amiga nossa, que também participa do disco, a Beatriz Mazon, e que também é cantora, profissional e tudo. E aí a gente... eu tinha ouvido umas coisas lá e tinha gravado umas coisas no estúdio do Lucas Vasconcelos, que também é ali pertinho, na Serra e tal, umas coisas, uma galera que ele estava produzindo. E aí, cara, eu vi essas músicas, a Trit me mostrou umas coisas, eu falei, cara, parece muito a voz do Dani, parece a onda do Dani, assim. E aí no dia seguinte o Dani chegou lá, ia ter um almoço, um churrasco lá, e eu falei, cara, o que você acha disso? Aí ele pilhou, a gente começou a conversar a respeito, eu falei, cara, vamos vir gravar aqui no estúdio do Lucas, que é mó astral, a gente ficou hospedado lá, dorme lá, grava, capta tudo e vem pro Rio e termina. E aí ele pilhou, entrou na pilha. E a maneira que a gente gravou lá, tipo, old style, né? O estúdio do Lucas, ele tem muitos instrumentos legais. Aliás, boa noite aqui para todo mundo, prazer estar aqui. E agora é um conceito legal que eu já estava pensando, é um estúdio sem isolamento, no meio da mata. Então assim, tem cracatua, tem barulhos que invadem o negócio, mas... Tem muito estúdio ali, né, na Pé da Serra. Né? Tem um Rocinante enorme, Santa Cruz da Serra. E o Celta por ali. O do Lucas, nesse momento, foi isso. A gente ficou lá, passava o dia, almoçava, era um pacote assim, aí tinha um piano de armário, tinha os instrumentos de cordas que ele tem ali, um monte largado. Teve o Jaime, que é um amigo nosso, tava lá. Foram captando tudo, enlouquecido. Ele falou, posso ir? Foi um disco assim, ele falou, como assim pode ir? Claro que pode ir. Aí ele chegou, trouxe uma cítara, trouxe um monte de coisa, um baixolão. E foi um negócio completamente colaborativo, assim. Do nada a gente ficou aqueles dias lá enchendo a cara e gravando. Isso é bom. Exatamente. Maravilhoso. E a gente gravou, sei lá, 7 músicas, né? Acho que foram são 8 músicas no total. São 8 porque depois a gente fez uma outra que fez uma já aqui no Rio. Mas foi feito assim, foi feito nessa maneira completamente espontânea, né? Com amigos e tal, e disco de autor, né? Disco de... Pegou músicas antigas, pegou músicas novas, pegou músicas que já foram gravadas e tal, e o Vic juntou isso tudo. Ele foi muito lá em casa, a gente tirava os tons das músicas e achava um jeito legal de cantar. Um negócio que eu nunca tinha feito, assim, na verdade. Porque eu sempre me autoproduzia, como sou produtor também. Uhum. E eu lembro que tem uma música desse disco que eu cheguei a produzir antes dele me falar isso. E eu rejeitei, falei assim, pô, isso tá parecendo as trilhas que eu faço, porque eu vivo de fazer trilha sonora. Sim. E eu tive quando eu vi que minha música autoral estava parecendo com as trilhas que eu fazia, me deu uma coisa. Eu falei, não, eu não quero isso nesse momento. Mas é isso, eu roubei teu microfone aqui, continue, acaba teu currículo. Não, o currículo já dei o currículo. A ficha completa na polícia, vocês podem procurar na internet. Mas essa coisa da gravação, assim, falando como produtor e como a história assim, da gravação, tem tudo isso que o Dani falou do Lucas, né, piano de armário, e a gente também pediu o Lucas para gravar. Charango, aquele coisa argentino dos Andes, né? Guitarra portuguesa.
citar, né? A gente usou um monte de coisa. Aparelhinhos eletrônicos. Cara, a gente usou, assim, o que tava à mão a gente foi usando. Mas várias das coisas a gente gravou como se o computador fosse uma fita. Porque hoje em dia tudo que você grava, você põe um clique, aí põe tudo ali no grid, não sei o que, uma coisa. A gente fez freestyle. Teve 2 músicas lá que a gente decidiu fazer no clique, já não lembro nem mais porquê. Acho que a gente vislumbrou que teria alguma coisa. A gente falou, essa aqui a gente vai querer, essas 2 a gente vai querer com clique porque vão ter outras coisas que a gente vai precisar. O resto foi livre, assim. Então, por exemplo, a Trit, que tem casa lá, foi gravar. E aí era aquela coisa assim de botar rebatedor para um negócio vazar o menos possível no outro. E para mim foi particularmente curioso, porque às vezes eu ia mixar a coisa e eu esquecia, porque também eu estou produzindo outras coisas. Eu chegava nas músicas do Dani, assim, com a ideia de grid, né? Aí eu falava, não tem grid aqui. Aí velha guarda, vamos lá. Tá vazando mesmo, é isso. Vamos viver com isso. Tem uma música que tem um kanji de um passarinho. Uma música que chama Flecha do Tempo, o bicho cantou na hora que a música dá uma pausa. Isso é legal. E ficou lá. Ficou lá. É do caralho. A gente falou, não, kanji de passarinho, tá aí o passarinho. Tem essas coisas, entendeu? Que a gente queria justamente ter essa liberdade de, cara, é isso. Tem que ter essas. Porque na minha cabeça, como produtor, né, de olhar assim o trabalho do Dani, eu vi uma coisa, tem uma beleza nas canções, assim, uma coisa muito bacana, assim, muito poética, muito lúdico, assim, tem uma poesia muito forte. E que eu, assim, saindo de uma pandemia, e eu, cara, eu não quero ficar ouvindo só beats e coisas, não sei o que. As músicas são muito verticalizadas hoje em dia, né? Tudo bem, é o momento da música, não é crítica, é o que é. E eu falei, cara, sentindo falta de umas coisas assim bacanas, assim, bonitas de ouvir, boas de ouvir, sabe? Você põe e ouve e fala, porra, que legal isso aqui, que bacana essas texturas, tem uma coisa atmosférica. E a gente foi buscando isso nessa pré-produção, que aliás eu recomendo todo mundo fazer alguma pré-produção. Encontra antes, escolhe as músicas junto, essa coisa de chegar assim no estúdio. Pensar junto. Com a Ana a gente teve muito isso. Teve escolher música, pensar como é que vai ser, como é que não vai ser, isso aqui vai ter, isso aqui não tem, isso aqui assim, assim, assim. Porque isso ajuda muito o processo. Depois o processo fica mais divertido. Eu sou muito fã do processo das coisas. Mas o que envolve a pré-produção, Marcelo? Cara, depende. Em geral, a pré-produção é você pensar em como você vai produzir o disco. Pode significar para uma banda, por exemplo, fazer 250 mil ensaios até o negócio ficar bom. O produtor acompanhar e dar uns toques e já falar isso aqui é assim, isso aqui é assado, já ajudar antes de entrar no estúdio. Quando a coisa entra no estúdio já está ensaiado. Vai ser como a gente fez com o Dani. O Dani pegava o violão, ia tocando as músicas, aí a gente pensava em referências sônicas, assim, isso aqui com reverb, menos reverb, essa instrumentação, e deixa assim engatilhado. Aí o Jaiminho pintou lá, já trouxe outros elementos, mas como a gente já tinha uma coisa em mente, os elementos já entram naquele espaço ali. E eventualmente, que é uma coisa que eu acho muito maneira, que eu estou falando aqui de processo criativo, tem coisas que completamente saem da ideia original, e que é um grande barato também. Mas você você partir de algum lugar, você pode quebrar a coisa. Você partir do nada, se você aceita qualquer coisa, você vai ter qualquer coisa. Então é melhor ter algum lugar para partir, mesmo que aquilo se quebre. Né? Foi o caso de algumas músicas. Qual música? Overcooked foi uma. Overcooked. O Dani vai contar a história da música. Mas a história da produção foi que a gente chegou com uma ideia e virou outra coisa. Porque tinha lá um órgão, um farfisa maluco, com uns presets de bateria,
Que a gente começou a brincar com isso, brincar com o órgão lá, E aqueles presets foram donos do arranjo. Dani. Esse Farfisa tem aquelas programações de loop muito antigos, né? Os loops chegam a ser meio engraçados, de tão antigos que são. E a gente começou a tocar a base em cima desse loop. Ele ia ficar. E a gente microfonou o negócio, porque não tem saída e tal. E ficou uma merda. Depois que a gente ouviu o loop, o som dele, o beat era legal, mas a gente não conseguia mixar o som dele com o resto da base. Ele era tão... um som tão descolado o negócio, então a gente eliminou o loop e ficou com toda a música que o loop fez a gente fazer. Entendi. Mas o fundamento daquela levada foi embora, e a gente acabou tocando outra coisa. Teve que se arranjar tudo, né? De certa forma. Não, a gente arranjou por causa do loop, jogou o loop fora e ficou com o arranjo e o loop partiu. Entendeu? A gente tinha uma ideia pré-loop. Aí alguém ligou lá o negócio e a gente, pô, que maneiro. A gente abandonou a ideia anterior, partiu pro loop. Aí abandonou o loop e foi pra ideia que o loop deixou, entendeu? Exatamente, o arranjo levou, né? O arranjo foi se tornando e tal. E aí isso acontece muito, né? Sim. Muitas das melhores ideias que eu já tive foram sem querer. Abandonando aquilo que pré-existia. Às vezes sem querer, eu tava ouvindo ontem aquela música da Cher lá, que foi a primeira música que alguém botou com autotune. Eu juro por Deus que eu não sei a história. E eu falei na hora, eu falei assim, eu não conheço a história da música, eu tenho certeza que foi sem querer. Alguém deixou esse troço ligado no máximo e falou, olha lá que legal. Então quem deixou o Melodyne ligado. Ninguém falou essa música. música. Né? Exatamente. Virou o efeito Cher. Eu duvido que alguém tenha acordado e falou assim, vou ligar o autotune, mas não, foi sem querer, lógico. Aí o produtor sacou e falou, isso aqui, a grande diferença dessa música é ela de ser aprovada. Né? A Cher aprovava e falou, tudo bem, isso é que é o grande revolução. Isso daqui é alguém aprovar isso, falar, beleza, vamos embora, né? Isso daqui junto com o hi-hat em semifusa vai ser a identidade do rap. Isso tá maneiro. Isso tá maneiro, deixa. Tem que ter uma ideia boa, né? Eu tô fazendo não sei nem se posso falar essas coisas, mas tô fazendo uma abertura, uma série do Entertainment que não existe ainda. Mas a abertura já existe. Aí eu botei um barulhinho, que era um grito escrotíssimo, fazendo no final. E a diretora falou, acho que eu não gostei disso não, então eu convenci ela, falei, mas olha só, esse troço vai repetir, vai passar 1 trilhão de vezes. Vai repetir tanto que as pessoas vão amar. As pessoas vão decorar esse troço aí. Esse negócio escroto que vai repetir milhões de vezes é o que vai ficar na cabeça das pessoas. Você tem razão. Então, e ficou. Então, a gente já meio... Muito bom. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você nem chegou a se apresentar, né? Apresente-se, Daniel. Passa o currículo. Passa o seu currículo. Fala um pouco lá do palco Coca lá que você fez. No Réveillon aí, tipo... E... Enfim, legal que vocês estão aqui hoje. Deixa eu refazer essa pergunta para ele. Daniel Lopes, conta pra gente o Daniel Lopes que as pessoas não conhecem. Adoro. Bom, vou começar igual você fez no início também. Eu também fiz Unirio. Eu fiz uma faculdade de publicidade e depois a Unirio, que era MPB. Mas a música foi tomando conta. Então quando tinha 23 anos, eu abri uma produtora de áudio. E comecei a fazer publicidade, com um sócio na época. E essa produtora de áudio virou a maior do Rio, em 4, 5 anos. A gente deu sorte, e era bom também, e virou... Então eu fiz muita publicidade, fiquei 10 anos nessa empresa. E eu virei... A minha escola de produção musical é a publicidade, para falar a verdade. Fazer trilha para comercial de todos os jeitos possíveis, de todas as referências. Eu tive que virar um cara meio poliglota de estilos e ouvir música e tal. Nunca mais consegui ouvir música da mesma forma, pra falar a verdade, porque sempre que eu ouço uma música eu penso como ela é feita e como, né? Isso virou a minha grande característica como produtor, assim, né? Uma hora a gente passa pro outro lado, né? Não, eu sempre fui, porque, veja bem, quando eu toquei com o Leone há um tempo, toquei com Mosca, tive bandas e tal, mas em todo esse tempo eu fui produtor antes de publicidade. Eu comecei muito cedo e tal.
Então, eu sempre toquei um pouco com essa cabeça, até mais do que... Nunca fui virtuoso e tal, mas a minha ideia era sempre pensar no todo. Então, fiquei 10 anos na Sonido, que é essa empresa que eu fundei. Depois eu fui para Silence, entrei de sócio também. Aí lá ganhei uns prêmios legais. Teve a sorte, em 2014 e 2015, ganhei 2 leões de prata em rádio, né, em Cannes e tal. Uau. Fui fazendo essa carreira, ao mesmo tempo começando timidamente ali a fazer filmes. E há um tempo atrás, fazendo filmes mais independentes e coisas menores, eu peguei um blockbuster, que é um filme chamado Tudo para um Popstar, que é um filme infanto-juvenil. Tinha uma banda dentro do filme, então eu fiz umas músicas para a banda, a gente fez umas coisas e esse filme teve 1,5 milhão de espectadores, virou um sucesso ali dentro do público infanto-juvenil e me lançou como produtor musical mesmo no cinema. De lá para cá eu tenho feito muito cinema, cada vez mais, e agora TV também. Entrei nesse mundo audiovisual, deixei um pouco a publicidade, quer dizer, continuo fazendo, mas meu tempo eu posso dizer que eu acho que hoje em dia é 70% para o audiovisual, e eu continuo tocando a minha saída Silence, saída Sonido, que são essas 2 produtoras grandes de publicidade, e fico fazendo freela. Trabalho para as 2, mas como fico fazendo publicidade assim, mas estou focado muito mais no cinema e na TV. E compondo para artistas, compondo para mim mesmo, fazendo esses discos e tal. Você compôs para o Leone também? Compôs Já pessoas, né? compus pro... Eu tenho músicas, né? Eu compus para um monte de gente, mas as mais conhecidas com o Leone eu tenho 2 músicas. Tem música com o Thiago York, o Milton Nascimento já gravou uma. Tem 2 músicas com a Sandy, Uau. tem músicas com alguns artistas, assim. E assim como o Vig, a gente é da mesma editora, que é a Universal. E a gente fica tentando emplacar músicas, né? Ali encomendadas e essa, aquela. Mas eu posso dizer que as minhas músicas que rendem mais assim, no mercado são as músicas do audiovisual. Né? Que são músicas de televisão, de cinema e tal. Então, em um determinado momento, eu falei, não, essa aqui é minha seara. Né? É onde as coisas aconteceram melhor e é onde eu consigo gerenciar. Não, é uma coisa que eu gosto muito, porque na verdade assim, dá muito trabalho e é uma entrega muito grande fazer essas coisas. É muito mais do que pagar os boletos, é uma escolha que você faz assim, isso aqui, porque, por exemplo, a Coca-Cola que você falou, né? Sim. São eventos também. Não é só fazer música, é gerenciar um projeto grande, um monte de gente, gerenciar o cliente, gerenciar as expectativas e tal. E eu, incrivelmente, descobri que eu sou hábil nessas coisas, que eu nunca achei que eu seria, né? Legal. Que eu era músico, doido, não sei o que, daqui a pouco eu tô comandando um monte de gente. E dá certo, porque em um certo momento eu adquiri um jogo de cintura, uma ponte entre esses 2 mundos que é interessante, que é conseguir falar, na publicidade me deu isso, eu consigo falar com cliente, consigo falar com músico, consigo ser artístico, consigo ser profissional, e isso é meio raro. Descobri isso depois, porque essa interlocução entre esses 2 meios é meio raro. Legal. Tem muita gente genial em um lado, gente genial do outro, e tem pouca gente que transita nos 2 meios. E isso abriu para mim um caminho que abriu a minha carreira profissional. Coca-Cola é um exemplo. A gente fez um projeto, posso contar um pouco mais disso como foi, né? Pode, claro. Eu já tinha trabalhado com a SRCom. A SRCom, assim como a Dream Factory, são as 2 maiores produtoras de eventos aqui, né? Eventos de empresas, de corporativos e coisas ligadas a marcas. Em 2017, eles me chamaram para fazer esse... Estava para reunião para o palco Coca-Cola, mas na verdade não tinham decidido quem seria o produtor. Na época tinha um produtor, um nome maior que ia pegar. Aí filtrou um monte de gente, eu estava em 2º lugar. E aí eu lembro que tinha um amigo meu na SRCom. Você precisou fazer um trabalho de... Não, aí no dia eu falei com ele assim no final da tarde, falou, pô, cara, todo mundo quer fazer com você, mas tem um cara aqui. Eu não vou fazer a piada de humor negro. Que eu Pode ia fazer. falar, mas eu quero. Fala aí, Piada a gente tudo. gosta. Você contratou um matador de aluguel e tal. Isso. Contratei um CAC, né? E aí eles tinham falado pra mim, a gente quer fazer um projeto que é tipo aquele Foo Fighters que tem 1000 pessoas tocando, aquele negócio que tinha italiano que eles fizeram, quer botar um monte de gente no palco e tal. Falei, beleza, entrei nesse negócio, foi na reunião, e aí liguei pra esse meu amigo e falou, tem um produtor grande aí que vai entrar e tal,
Eu falei, pô, que merda, sacanagem. Ele falou, mas escreve aí sua proposta. Eu falei, tá bom. E eu lembro que eu acordei nesse dia, tipo, antes das 6 da manhã, inquieto pra caramba, sentei no computador, abri o laptop e escrevi um negócio. Falei, o palco da Coca-Cola vai ser tão interativo que além das pessoas entrarem para cantar, as pessoas vão entrar para tocar. A gente vai botar um estúdio de ensaio, treinar as pessoas, e como tem 5 guitarristas, 4 bateristas, não sei o que, essas pessoas vão entrar no lugar e tal. Eu lembro disso. Mandei a proposta. E aí eles me ligaram e falaram assim, como é que você vai fazer isso? Isso não vai dar certo, não sei o que, vem aqui explicar. Falei, bom, vou lá explicar essa merda que eu não sei o que é direito. E aí falei para eles, é o seguinte, vamos fazer essa experiência, todo mundo vai, não sei o que, mas e se as pessoas errarem? Eu falei, não tem problema, a gente vai gravar, quantos músicos tem? A gente vai gravar tudo isso e vai deixar na mesa pro técnico de som, se tiver alguém lá fazendo merda, você multa ele e põe uma guitarra para gravar. Tudo beleza, não sei o que, seguir, ganhei o job. E esse negócio virou o maior projeto, a maior ativação do Rock in Rio de todos os tempos, da Coca-Cola. A Coca-Cola foi top of mind, passou o Itaú em 2017, foi a marca mais conhecida da edição de 2017, um puta de um sucesso danado. Tinha fila lá desde, sei lá, abria 10 da manhã, então. Isso é muito legal, você virou o cara então da publicidade ali, né? Do evento. Do evento, então. E aí eu achei muito interessante essa coisa que você falou, tipo, de transitar entre, né, o business e a questão do lado artístico. Me identifico até um pouco, mas eu queria que vocês falassem um pouco, eu queria que o Marcelo falasse um pouco sobre como é que foi fazer os 2 álbuns que você fez, né? Tanto um dub quanto Solarise, assim, em termos de produção, aí, em texturas, né, e camadas. O On Dub, eu tava assim, muito influenciado pelas músicas de um produtor inglês chamado Subtract, e ao mesmo tempo muito apaixonado por um monte de ritmos brasileiros, porque eu tinha morado fora um tempão, então eu estava numa coisa assim, muito com o Brasil, assim, estava bem apaixonado de volta com o meu país. Sempre acontece isso, né? E já tinha essa bagagem da música eletrônica, já trabalhei como DJ, foi uma coisa que eu não falei no currículo. Toquei no Rock in Rio 2001 na Tenda Eletro. Ah, eu vi, massa. Eu tava no Rock in Rio 2001 na Tenda Eletro. Eu só não lembro. Mas eu tava. Ainda bem que você não lembra, porque isso significa que você estava se divertindo. Então eu tenho essa bagagem, né, da música eletrônica, já trazia da própria convivência em Londres, tem isso, os músicos usam muito, não só DJs, mas músicos. Enfim, e tava assim meio por fora de algumas coisas, então eu sentia falta de uma coisa eletrônica brasileira. Já tinha um monte de gente fazendo, mas eu não estava chegando para mim, pelo menos, não estava encontrando. E aí resolvi fazer uma coisa que era meio tocada, meio programada, e eu mostrei isso pro Bernardo Pauleira, que hoje é IR da Warner, ele tinha o selo dele, Bolacha. Ele curtiu e deu vários toques, vários pitacos assim, muito certeiros. Eu falei, cara, tu não quer que eu produza esse disco, não? Aí ele topou, falou, coproduza, mas eu lanço pela Bolacha. Eu falei, tá bom, como é que é isso? A gente vai fazer um crowdfunding, blá, 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 blá. Tá bom, vamos lá. E aí comecei a entrar na onda do crowdfunding, que ainda não era super imenso, assim, tava mais ou menos começando. Tinha uma galera fazendo, mas estava ainda naquela fase que porra é essa, assim, que é isso? 2014, E aí comecei a postar direto um monte de coisa, Facebook, sei lá mais que rede que era. E uma galera começou a se animar e começou a querer fazer também, então algumas pessoas eu convidei, então, por exemplo, na época eu tinha acabado de fazer uma turnê com o Pedro Luiz, com o Marco André, chamei eles, participaram, compuseram música junto, chamei o Marlon Sete, trombonista, o Suzano, aí uma galera começou a chegar junto, assim, do nada, um professor meu maravilhoso, Christian Oyens, que hoje mora em Londres, enfim, a galera foi chegando junto e a coisa foi ganhando forma. E com o orçamento do crowdfunding eu conseguia ir mixar em Londres com um produtor para quem eu gravei muito, chamado Glenn Skinner, que já produziu Boy George, Lighthouse Family, uma galera assim, bem do pop. Uau. E eu queria essa mistura, esse ouvido gringo para música brasileira eletrônica. Porque se eu
mixar, pusesse alguém para mixar aqui, eu ouvi mais o brasileiro. E ele, por ser completamente analfabeto de música brasileira, ia fazer uma mistura meio Crazy People que eu tava esperando que saísse e saiu. O Adobe tem uma identidade mais brasileira do que o Tem, Solarize. tem. Aí, isso. Aí o Solarize foi eu voltei de Berlim, foi em 2015 a Berlim para essa Ableton Loop. Eu voltei completamente surtado da cabeça com coisas criativas. Vi coisas assim que eu não imaginava nem que existiam. Na música eletrônica mesmo. E aí entrei numas de começar a experimentar um monte de coisa, começou a pintar um monte de ideia de estudos. Estudos mesmo, deixa eu estudar isso aqui, vamos ver como é que isso aqui... Aí começou a pintar a ideia, aí mais ou menos na trilha do On-Dub, assim, de ter instrumentistas. Aí eu chamei o Pupi para gravar cello, Marquinho Moleta, que é do Forró Sacana, ele tocava com o Moraes, né? E é assim, amigo meu de escola, então a gente se reconectou, a gente tocou nos trabalhos, assim, umas turnês, assim, acho que foi com a Thaís Gulim. E aí a gente se reconectou com isso também, e foi meio que foi nessa pegada, ele foi mais eletrônico mesmo, aí esse eu fiz sozinho, eu fiz tudo sozinho. Produzi, mixei, masterizar que eu mandei pro mesmo cara que masterizou um dub. Lá fora. Mas é engraçado que depois de um tempo você era assim, acho que eu quero remixar isso. É normal, né, que a gente queira, o on-dub tá todo no HD e tal. Eu tenho vontade de fazer remixes, mandar para DJs, ou eu mesmo fazer alguns. Vai ser legal. Para ver o que acontece. Inclusive o remix, até no último Punks Music Business, a Kelly falou que é uma forma muito boa de você remonetizar, né? Ali no TikTok e tudo mais. E aí eu tinha uma outra pergunta que eu esqueci. Pro Dani? Não, é pra você, nos discos. Bom, eu vou pedir daqui a pouco volta. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco mais do processo criativo desse disco. Tem nome já, não? Eu esqueci o nome, que eu tinha achado outro dia também. Mesma coisa com você. Outro dia eu tive uma ideia de um nome boa pra começar, eu tava quase dormindo e esqueci. Então vai ter uma ideia melhor aí. Ou essa vai voltar. Ainda vai chegar. Ainda vai chegar essa ideia. O nome é um disco ou EP? É um disco, tem 8 músicas. 8 músicas já é álbum, né? Tá, e... Processo criativo? Processo criativo. Processo criativo a gente fala muito sobre, às vezes, são várias variáveis, né? Tipo, tem a composição, tem o contraponto ali, tem as camadas e tal. E o que chamou mais atenção na produção desse trabalho em conjunto que vocês fizeram? Tipo, tem um conceito, tem um... Fala um pouco mais aí pra gente e fala um pouco das músicas aí. Você pode falar das composições também, Então, todo o processo criativo, né? O processo que a gente, aquela coisa que a gente estava falando, né? Você já tinha muito tempo na sua cabeça? Não, exatamente, veio a partir da ideia do Vigas ouvindo um disco desse compositor português. Qual é o nome dele? Deixa eu achar aqui, peraí. Também não é. A gente tá todo mundo na minha. Depois da Covid a gente ficou assim. Não, depois do Covid, isso é depois do Covid. A gente vai fazer vários cortes. Olha, gente, a gente vai fazer vários cortes, depois a gente vai botar tudo bonitinho lá no Punks Music Business. Agora a gente tá aqui. Depois da Covid, vários circuitos queimaram. Vários circuitos queimaram. Ele me mostrou esse disco desse cara, que era uma coisa um pouco minimalista, um disco de compositor, que era bom, assim, você dava play no disco, você sentia que o cara estava fazendo a melhor interpretação possível das músicas dele, talvez, do jeito dele, entendeu? Do jeito que ele mesmo compôs e tal. E a ideia desse disco é justamente assim, fazer o contrário do que a gente está se tornando, que é produção em massa de músicas e quanto mais melhor e subir, não sei o que, e se a gente parar e fizer uma coisa completamente artesanal e tal,
pode ser que ninguém ouça, mas eu queria muito, porque eu falei pra ele, eu tô enjoado do jeito que eu me produzo fazendo as músicas. E ele veio com essa ideia e tal. Então, o processo criativo desse foi muito... Vamos fazer isso aqui de uma maneira que você não faria, que eu não faria, de uma coisa colaborativa, uma coisa imperfeita, uma coisa demorada, uma coisa que né, a gente fizesse com tempo, com calma, com instrumentos que você não pensou em fazer. Então, esse disco, a ideia era essa. Vou passar para o Vig aqui para ele falar de como ele selecionou o repertório. Quais músicas que ficam mais claras, essa fluidez, assim, fora do grid? Assim? A primeira que o Dani mostrou... Posso fazer a pergunta no microfone? Pode. Desculpa. Quais músicas, Marcelo, que ficam mais claras, essa coisa da gravação fora do grid? Pra mim, assim, como produtor, não sei pra quem vai ouvir, né? Mas pra mim, como produtor, tem 3, assim. Uma foi a primeira que o Dani me mostrou, que é uma música que um amigo viu no YouTube e falou assim, porra, essa música aqui... Ele não sabia que a gente ia gravar, ele não sabia que a gente estava gravando um disco. Aí no dia da primeira reunião de pré-produção, o cara mandou uma mensagem, pô, tem essa música aqui. Aí o Dani nem lembrava, que música é essa, cara? Pô, Eu falei, não é minha. não é minha, essa música eu nunca gravei, não, isso aí não é meu, não. Aí ele falou, não, é sim. Aí mandou o link do YouTube, ele cantando lá com a banda dele. Eu falei, é minha mesmo. E eu achei a letra maravilhosa, a melodia maravilhosa, chamada Flecha do Tempo. Esse é o futuro. Hã? Esse é o futuro. Foi o Futuro que ele mandou? Foi o futuro. Ah, foi o Futuro, então. Que é uma dessas também, da Fala coisa de fora do tempo, grid. futuro. Mas eu, enfim, tá vendo? A memória é um negócio traiçoeiro. Mas eu fiquei com essa Flecha do Tempo, que também é uma música antiga, né? Flash do Tempo é que eu gravei no Lepops. Isso. Vocês vão passar essas músicas pra mim, eu vou botar lá no... Agora, a partir de agora, a gente vai ter no Punks também o áudio mesmo pra poder mostrar a música da galera, né? Que hoje em dia a gente tem essa ideia de querer lançar também, ajudar no lançamento do artista, né? Então, Até o violão ali, dá pra tocar. Já dá até pra tocar ali. Tem boa, 6 cordas, boa. tá com 6 cordas. Pode pegar. Peraí, vou no banheiro rapidinho. Calma, o que é isso aí? Vou botar o livro aqui também. Michael, eles não ligam para nós. Michael. Esse é o futuro. Essa é a Flecha do Tempo, né? Esse é Michael Jackson mesmo. Posso tocar? Vai? Aqui, botar Essa música, a gente estava falando dela porque do Flecha do Tempo. que ela é um pouco fatalista, né? Fala da passagem de tempo, dessa coisa. Flecha do Tempo é um conceito de um físico chamado Richard Feynman, que ele traçou esse negócio que é o tempo, essa coisa imutável, né? Na física não tem nada que faça o tempo voltar. E outro dia eu vi o Gilberto Gil falando dessa mesma coisa, da Flecha do Tempo. Acho que ele leu, é o mesmo cara, né? Falando desse conservadorismo que está voltando à moda no mundo das pessoas. Ele falou, a Flecha do Tempo é para frente. Não adianta você conservar nada, a Flecha do Tempo vai andar. E essa música tem essa coisa, essa imagem do tempo imutável o tempo todo. Acho que nunca achou que a gente fosse ter uma resistência da direita, né? Uma resistência da nem da direita. Essa maluquice de achar que as coisas vão voltar para trás. Resistência do conservadorismo, né? Da direita, pois é, desculpa. E aí tem essa imagem aqui. O quê? Interessante. Está de microfone, sim. Eu vou lembrando. Vai lembrando. Bota a letra no celular aí. Bota a letra no celular. Não, a letra eu lembro. Eu tô lembrando como eu toquei. Vou botar um pouquinho pra cá pra pegar o violão também. Senão o microfone
microfonar no troço aqui, peraí. Aí fica, pega os dois, ó. Pois é, tinha alguma coisa aqui, né? Ah, era só um... Tô indo, hein? Vai. Estamos sentados na flecha do tempo, sacudindo o corpo, tentando frear. Estamos sentados na flecha do tempo, caçando o momento e deixando escapar. Estamos sentados na flecha do tempo, sacudindo o corpo, tentando frear. Estamos sentados na flecha do tempo, caçando o momento e deixando escapar. O tempo escapou que nem vento, estamos aqui dentro, não podemos parar. O tempo apodrece o alimento, escrevo enquanto a bateria durar. O tempo que vence as carteiras, que enruga a pele, cozinha o jantar. O tempo que muda o tempo, e o tempo que resta pra se respirar. Abri os olhos e já era amanhã, paguei as contas quando o mês virou. Feliz Natal, esse ano voou, infelizmente seu tempo acabou. Abri os olhos e já era amanhã, paguei as contas quando o mês virou. Feliz Natal, esse ano voou, infelizmente seu tempo acabou. Estamos sentados na flecha do tempo, sacudindo o corpo, tentando frear. Estamos sentados na flecha do tempo, caçando o momento e deixando escapar. Estamos sentados na flecha do tempo, sacudindo o corpo, tentando frear. Estamos sentados na flecha do tempo, caçando o momento e deixando escapar. O tempo escapou que nem vento, estamos aqui dentro e não podemos parar. O tempo apodrece o alimento, escrevo enquanto a bateria durar. O tempo que vence as carteiras, que enruga a pele, cozinha o jantar. O tempo que muda o tempo, e o tempo que resta pra se respirar. Abri os olhos e já era amanhã, paguei as contas quando o mês virou. Feliz Natal, esse ano voou, infelizmente seu tempo acabou. Abri os olhos e já era amanhã, paguei as contas quando o mês virou. Feliz Natal, esse ano voou, infelizmente seu tempo acabou. Então, essa música, eu não acho ela triste, não, acho ela bem realista. Essa música foi uma das que a gente fez, assim, inclusive tem uma história curiosa dela, que ela foi a primeira que a gente começou a gravar. Aí a gente já estava posicionando os microfones e tal, e o Dani começou a cantar, né, passando o som, mas a gente já gravando, vamos gravar e ver como é que tá. E gravou essa versão, a gente fez outras versões, outros takes. Aí na hora de escolher o take, o melhor take tinha sido o primeiro. Foi que a melhor interpretação foi melhor, só que eu ainda estava posicionando o microfone. Então a voz, a qualidade da voz do primeiro verso para o resto da música ficou diferente. Rolar uma automação ali, né? E tava tudo ao vivo, violão, voz, todo mundo junto. Não tem como. Ah, grava essa voz de novo. Mas qual foi a saída? Automação? A saída vocês vão ver no tempo. Eu vou contar o que foi. Eu tenho uma teoria assim: se o negócio tá ruim, escrotiza de vez. Então assim, não tava ruim, mas tava diferente. Tinha uma discrepância de som, de sonoridade. A gente tentou fazer de várias maneiras, tentou regravar. Tentou regravar, não ficou com do mesmo jeito. a mesma intenção, não ficou com a mesma beleza, assim. Aí eu botei um efeito, cara, de phaser, de flanger, não sei o que, um negócio meio que dá pra entender o que ele tá cantando.
Aí a gente faz uma pausa, tem um delay, a música entra com a voz Isso como é ela legal. ficou. A gente tem que dar um jeito. É. E isso eu acho que é parte também do trabalho de produção musical. Coisas acontecem e a gente tinha optado por isso. Nessa música tem a Canja do Passarinho também. É um passarinho. É nessa música que tem Nessa Canja do música tem Passarinho. Canja do Eu ia Passarinho. falar isso. E a ideia dela, desde o início, era ter um clima assim meio Gustavo Santaolalla, assim, que é o compositor dos filmes do Inharrito, né? Amores Brutos. Amores Brutos, né? E aí o Lucas toca Charango. charango. Com delay. E a abertura da música é aquela coisa de charango com delay, não sei o que. Essa é uma das eu músicas. quero muito ouvir, né? Essa é uma das músicas que me chamou a atenção de fazer essa coisa tipo, super bonita, assim, sabe? Para as pessoas terem um envolvimento, uma coisa imersiva com a canção. As pessoas precisam disso, né? Eu acho que a gente precisa disso também, sabe? Assim, não é só loucura, só funk, só beat, não sei o que eu gosto, óbvio, eu faço beat, eu sou baterista. Mas tem outras coisas. Então, assim, no meu caso é curioso porque eu sendo baterista, eu falei pra ele, não vai ter bateria nesse disco. Aí ele falou, não, tem umas aqui que pô, vai ter que ter. Eu falei, cara, assim, ele teve que me convencer a botar a bateria em algumas coisas. E aí nesse processo, assim, freestyle, né, a música que a gente gravou com a Trit, por exemplo, foi também, dá o play, sem clique, vambora. E aí depois ele me convenceu lindamente, mostrou uma música lá que era uma coisa que tinha um beat. Eu falei, Dani, não tem clique. Aí ele falou, cara, põe da teu jeito. Aí eu, tá bom. Aí estava tudo no Pro Tools. Aí eu passei pro live e fui tocando na mão o beat, fiz tudo na mão, acertei as notas todas ali com as imperfeições de tempo. E vambora. Porque você começa com mídia, você acerta daqui, acerta dali, é o famoso chega pra laser, chega pra lá, chega pra cá. O plugin. Aí, Não tem jeito, no pós. não tem pós, né? A gente inventou um pós, um negócio que era não tem pós. E deu certo, isso aqui é o maneiro, assim, que é o barato. E a outra música que teve essa onda, assim, e aí já foi para um outro lado, o Futuro, essa que o amigo do Dani mandou para ele, que essa é totalmente acústica, e aí pintou uma coisa meio de champanhe do Pepino de Capri. Eu tava com essa música na cabeça. E Zorba o Grego. E aí, Como é que é? porque aí essa não é tão atmosférica, cheia de reverbs e coisas, mas ela tem essa atmosfera. Você vai ver o que é. Não sei se você tocar lá pra ela. E essa música, essa é a que eu não lembrava que era minha. E aí. Você não lembrava que era sua? Eu não lembrava que era Que minha. loucura. Porque tem muito tempo. Que você sim. Compôs e nunca gravei, e a gente tocava ao vivo e tal. Aí esse cara, o Sketch, Marcos Sketch, ele era. Esse cara é muito interessante, né? Que ele tinha o Ramírez, que era uma banda na época, ele era produtor, depois ele virou um poker. Fodão de poker e tal. E aí, como eu tinha reversa. Ele virou um fodão de poker. Poker. Poker, Não é fodão, poker, fodão poker. mesmo, não é fodão não, é fodão mesmo. Foderaço, né? Time em Las Vegas, negócio assim. Gente, E aí, Não, o sketch é gênio. Esse rolê que perdeu toda a vida. E aí ele mandou, pô, tu lembra daquela música que eu adorava, não sei o que? Eu falei, não lembro. Aí ele mandou, cantou um pedaço. Eu falei, não, essa música não é minha não. Aí ele falou, não é sua assim. Eu falei, não é minha não, é sua assim, não é minha não. Aí ele mandou um vídeo. Eu falei, não, acho que sou eu mesmo. Realmente sou eu. Mas era uma música com a banda na época, isso aqui. Aí a gente gravou ela meio... E eu tava ouvindo portuguesa, uma coisa meio fado, meio italiano. Eu na que pandemia, negócio de pandemia, eu ficava tocando violão em casa, tirei várias músicas francesas, italianas, não sei o que. Você é louco por de music, assim, né? É a mesma coisa que Você vai caçando, aí eu fiquei ouvindo as músicas do Pepino de Capri, que era Champagne, per brindare no incontro, sabe qual é? pode crer. Porter. E aí tinha o final dessa, aí a gente fez um arranjo aqui, e a letra dessa música, ela é besta pra caramba, essa letra do futuro, assim, que tem 25 mil anos, eu não escreveria isso hoje, mas achei maneiro. Mas
Eu acho ela meio engraçada, assim, no sentido irônico da coisa. Cara, assim. Eu não vou sofrer, não vou chorar, não vou gastar mais do meu tempo com você. Vou me levantar, me reciclar, mudar de ar, você vai ver. E quando quiser ou precisar, do meu carinho, o colo já não vai mais ter. E aí eu vou sorrir, vou te encarar, eu sei que vai acontecer. É uma rixa, né, do cara que se fudeu. Vou ter mais amigos, mais amantes, e você, é claro, vai se arrepender. Não percebe agora que um dia vai ser tarde pra entender. E quando quiser ou precisar do meu carinho, o colo já não vai mais ter. E aí eu vou sorrir, vou te encarar, eu sei que vai acontecer. Aí vem o bêbado. O cara fudido, bêbado, de casamento, todo arrebentado. A mulher dele com o outro. Mas ele se sente bem. Isso é muito bom. Futuro. Você tá agora assim, mas o que vai ser você depois, entendeu? O cara tá no bagaço. Isso é um hino ao ranço. O hino ao ranço. Ao ranço. O hino ao ranço. O cara não sai, pessoa, qualquer um sai daquele ranço, vai ver uma coisa. Eu vou ficar melhor, eu vou ter mais amantes, eu vou estar feliz e você vai se arrepender. E aí eu não tenho mais, eu vou pedir um Uber. Mas é isso. E aí, né, esse Lalaiá, assim, primeiro que a gente estuda ao vivo, aí o único overdub foi o Lucas Vasconcelos, gravou uma escaleta. Ai, que legal. Tem uma escaleta nessa música? Né? E aí fica parecendo uma coisa meio bem mediterrânea mesmo. E aí quando surgiu esse Lalaiá, isso deve ser uma ideia da pré-produção. Eu falei, cara, esse Lalaiá eu vou botar num reverb. O cara tá indo embora e ele vai entrando numa câmara de reverb, assim, ele tá lá longe cantando lá. Ah, isso é ótimo. Que é uma coisa que tem nessa música, né? Do champanhe do Pepino de Cato. Eu não sabia, não tinha essa noção, mas foi que me deu essa ideia, foi que o cara tá bebaço, vai cantando rua fora e vai embora. Vai embora. Sai No do final ele microfone. fala, caminhão, champanhe, ele pede pro garçom, o champanhe sai rodando. Bom. E tem uma previsão pra esse lançamento sair? Agora tá tudo pronto. Na verdade tem. Só depois de esperar passar essa eleição desgraçada aí. As pessoas A master final ficou pronta hoje. Na verdade a master ficou pronta semana passada e teve um recallzinho. Quem está masterizando é o Carlos Freitas. E aí a gente ainda não definiu uma data, mas tem essa coisa da eleição, agora tem que esperar, não adianta. Pode ser que seja início do ano que vem, sei lá, uma coisa, porque tem tanta coisa acontecendo agora, né? Copa do Mundo, eleição. Copa do Mundo, eleição, Natal. Já é Natal, o tempo voou. Na verdade não é porque você não dá nem pra falar em outra coisa, né? Você tenta falar uma coisa, as pessoas te ignoram porque elas estão prestando atenção em outra parada. Ainda tem isso hoje em dia também, né? E vocês dois são produtores, né? Além de músicos, né? Um baterista, você é violonista. Mas assim, tipo, como produtores musicais, o que vocês mais gostaram de produzir? O que vocês mais, nesse sentido de fazer o artista descobrir a identidade dele também? Tipo, o que vocês produziram que marcou mais vocês? Nesse disco? Não, nesse meio, né? Na história mesmo de produção musical. Bom, vou falar do negócio que eu estou produzindo. Hoje eu fiquei produzindo uma menina que chama Calu. Ela é lá da Bahia, da Chapada Diamantina. E é uma força da natureza, assim, a menina, cara. Impressionante, porque
ela tem um dono de uma produtora de cinema que ela também é atriz e tal, que ficou louco, assim, viu uma coisa ali e trouxe ela e me pediu ajuda para produzir e tal. Então, ela veio pro Rio, até então eu tinha visto, eu falei, pô, que bacana isso aqui, parece... Lembrou um pouco Lu de Luna. E aí ela veio, mas não era nada disso. Depois eu vi ela no estúdio gravando. Cara, eu fiquei louco assim, porque ela falou a minha primeira vez no estúdio. E a gente começou a abrir vozes e canais, e ela começou a fazer umas coisas tão instintivas. Você vê que não tinha nenhuma premeditação, nenhum treino, não sei o quê, mas umas coisas muito instintivas que eu fiquei assim, boca aberto. Eu já passei o dia inteiro trabalhando nisso. Aí veio o Ícaro Sá, que é um percussionista lá da Baiana System, tocou 1 trilhão de percussões, tô botando uma faixa muito rica de coisa pra caramba. Eu tava hoje lidando com esses 3 milhões de canais e essa cantora, assim, é um troço que me veio à cabeça hoje quando você fez essa pergunta, porque eu tô no meio desse processo e tô achando uma coisa tão especial, assim. Aí eu queria citar ela. Calu. Qual o nome dela? Calu. Calu. C-A-L-U. Calu. Legal. A gente vai ouvir, né? Vai, acho que essa aí vai vir com tudo, cara. Legal. Cara, assim, eu cito... Tem 2 trabalhos e agora esse do Dani também. O da Ana foi legal porque... Ana Rato. Porque já tem uma amizade antes. A gente assim como o Dani também, tem uma amizade pregressa, assim. Você com o Tolstói também, né? Foi com o Tolstói. A Ana, ela estava me manifestando, assim, nas rodas, assim, nas conversas de amigo, uma vontade de mudar de sonoridade, mas não estava sabendo muito por onde ir, assim. Aí teve um dia que não sei que foi pós-show de alguma coisa que a gente foi pro Alfa Bar. Todo mundo encheu a lata. Em Botafogo, né? Aí essa conversa ganhou força, assim, até a Lia Sabugosa estava nesse dia, ela lembra dessa conversa. E eu botei uma pilha nela, assim, ela, enfim, buscar a sonoridade, porque eu tinha visto ela tocando com o Vaz, com Pandas, que era a banda do Vaz, do Maurinho, do Lourenço. E eu vi que ela assim, super rock and roll, tinha um lado rock and roll que não estava vindo, né? Tinha uma agressividade no bom sentido que... Aí botei essa pilha nela e passou um tempo a pilha, ela falou, cara, vamos buscar e tal. Aí a gente chamou o Tolstói porque também é um cara que busca sonoridade, né? E teve isso. E recentemente tem uma menina de Brasília que mora em São Paulo, a Moara. A Moara também tem essa coisa instintiva, e é um projeto que o Vitor Z, que é ex-baixista do Vulgo Tolstói, que mora em Brasília, ele passou para eu produzir. E a minha ideia, ela tem várias músicas de 1 minuto, assim, 50 segundos. Então, quase que um haikai musical. Assim. E aí a gente decidiu junto com a música e fizemos essa, que chama Nordeste, que é super vazia de coisas. Eu usei, por exemplo, um ruído de gota d'água para fazer o som da caixa, junto com coisa de dedo, assim. Overjoy. E foi muito legal ver a transformação dela, assim, sabe? Overjoy do Steve Wonder, que tem uma gota também, né? Sim. Ver a transformação dela, assim, com o processo todo. Porque foi um processo todo de distância, né? Ela gravou as vozes no estúdio do Vitinho. E também foi uma experiência diferente porque a gente abriu uma chamada no Zoom e ele passava o áudio para mim em tempo real, quer dizer, o mais real que dá, e eu ia produzindo na tela do computador, assim, tipo, Mara, canta mais assim, canta mais assado, não sei o quê. E ela ficou, assim, ela adorou o processo todo, disse coisas lindas, assim, que eu mesmo não sabia a meu respeito. Então teve essa troca muito legal. E agora com o Dani também teve essa busca, né, do som. Isso eu tô lembrando do que a gente conversou um pouco no início também. Mas tem um negócio muito legal porque ele é produtor também. Então eu aprendi um monte de coisa também. Então tinha horas em que a gente tinha um ping-pong assim, muito maneiro de ideias e de conceitos e coisas. Não, isso aqui é mais pra lá, isso aqui é mais pra cá. Vamos tentar isso, não sei o quê. Então
foi um processo meio circular, né? E acho que talvez, eu não sei se não tanto Dani, assim, como artista, como pessoa, mas a música sai um pouco mais transformada, eu com certeza, porque eu tinha consciência do desafio. Eu falei, caralho, eu chamei um cara que é produtor, que eu vou produzir, que porra, eu tô louco. Mas tinha uma sinergia maneira, tem uma amizade maneira, tem uma coisa que ficou mais próximo também. Então teve esse processo circular que certamente me transformou bastante também. O processo circular certamente beneficia todo mundo, né? E Marcelo, para falar um pouquinho de síntese sonora, né, que eu imagino que deve ser uma coisa que você deve recorrer de vez em quando. Você já teve que parar, né? Peraí, eu preciso achar o timbre certo, vou ter que fazer na síntese sonora e tal. Tem muito isso, né? Quase sempre. No disco do Dani teve já pro final do processo eu falei, cara, eu tô sentindo falta de um pad, umas cordas, um negócio aqui. Aí, sei lá, horas pesquisando até chegar no som. Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas não é nítido qual é o som, né? E aí começa, aí abre o synth, aí vai não sei o que, não é esse, abre um outro. Aí muda daqui, muda dali. Tudo vai na síntese mesmo do negócio, testa pra lá, testa pra cá. Até chegar num lugar, às vezes tem que somar coisas, né? Somar timbres, o tempo inteiro. E eu tô agora com a mania, assim, tô apaixonado por uns reverbs de Shimmer e outros que vêm no próprio live. Valhalla tem isso, mas no próprio live tem uns reverbs novos. E um processo que você alimenta eles com a voz ou com o pad, e eles vão produzindo uma outra nota, mas dentro da nota que você está produzindo. Então ele começa a gerar uns harmônicos. Okay? Tô numa fase que eu tô apaixonado pelo arcade. E aí esse negócio vira uma espécie de síntese também, entendeu? Que você gera um outro som. Sim. Aí eu muitas vezes eu regravo esse reverb e ele vira o pad da música, entendeu? Massa. Interessante, legal. Bom saber, assim, e qual o synth que você, assim, você falou agora, não chegou a falar de synth propriamente dito, você falou do reverb do Valhalla que você conseguiu fazer um pad, tirar um pad dali. Mas qual synth você tem usado, assim, junto com o Ableton, assim, nesses anos? Cara, eu uso muito os nativos, né, do live. Eu faço uns hacks de instrumento que eu vou somando os timbres. Eu não tenho muitos synths comprados, assim. O que eu tenho é o Massive. O Massive é muito maneiro, mas ele, como é uma coisa assim, muito alemã, é uma desgraça. Porque ele não é muito intuitivo, assim. Então, às vezes, quando você está muito... Assim, a minha preocupação é sempre o fluxo das ideias. Então, acho que é mais orgânico do que o Serum, né? Ele é um pouquinho mais orgânico do que o Serum, eu acho. O Serum tem um equivalente no live que é o Wavetable. Mas o problema com todos esses teclados lindos e maravilhosos é que quando você liga eles, a CPU dá aquela chorada. Então, se você está no meio do processo, como foi agora com o Dani, assim, já no final do processo, as sessões já estão entrando em mixagem, já está cheio de plugin pendurado, você entra com um negócio desse, o computador... Dá uma reduzida, né? O computador morre. Claro. Aí começa, no live tem a coisa de você congelar, né? Como é freeze track, assim, no Pro Tools você começa a desativar um monte de voz, começa um gerenciamento de recursos. Uma luta por memória. Eu vou salvando e vou gerando sessões menores. Você vai... Depois você volta atrás. Exatamente. Reduz. Faz um LR e cria, depois volta com áudio. Tem várias formas de fazer. Mas eu até pelo fato de eu ter que dar aula e saber melhor os synths do live, eu gosto de explorar eles. Quanto mais uso eu tiver deles, melhor eu explico também. Então eu não faço tanto uso assim de synths fora, né?
Eu tenho uns Artúrios que vieram. Tem um análogo lab, né? Aquele que faz. Tem umas coisas assim. Muitas vezes eu pego um preset, por exemplo, em vez de ficar burilando lá o synth, eu vou com efeitos. Eu taco um phaser, um flanger, um sei lá o que, um reverb, aí jogo esse reverb maluco para chegar num lugar. Não necessariamente eu fico na síntese pura e simplesmente. Sim. Tem uma galera, assim, a galera dos analógicos, né? A pira é essa, né? Como é que chama isso? Se você faz patch, caramba, me fugiu a palavra agora. Patch é o preset. Não, que é completamente Os analógico. teclados análogos, como tipo trilha faz. Né? Esqueci o nome desse. Enfim. Modular? Obrigado. Essa galera de modular, muitas vezes a pira do cara é chegar no timbre. E aí, a partir do timbre, ele cria o negócio e nunca mais se repete aquele timbre na vida. Aquele timbre é único, acabou. Pra ele criou, né? Ele criou. Porque o negócio não tem recall. E é voltagem mesmo. Se você mexe um cabelinho pra lá, se você voltar, mesmo que você escreva com pilô, já não volta a mesma coisa. Já não é. Tocou intensidade diferente, né? Aí a pira da galera é essa, a minha pira é outra. A minha pira é chegar num timbre que atenda a música. Eu não parto de um sound design. Raramente eu parto de um sound design pra alguma coisa, assim. A minha é pior ainda, que eu faço um processo. Conta aí. Legal. Vamos passar aqui pro Dani, eu tenho uma pergunta já. Não, eu faço uma coisa que é o contrário dos modulares, na verdade. Quando eu fico fazendo muita trilha e tal, eu busco muita coisa que eu não... Em vez de você buscar, eu tenho essa ideia na cabeça, eu quero chegar nela. Como eu tenho que ter uma porrada de ideia para fazer um monte de trilha diferente, eu fico buscando ideias que eu não teria. Então, por exemplo, no meu Logic, tem uma série de Apple Loops setados já. Então, quando eu não sei o que fazer, eu vou rodando o loop. São eles, né? Não para usar o loop, mas para ele me dar uma ideia do que fazer diferente. E agora eu estou muito com... Vocês falaram de uma música que vocês fizeram assim. Exatamente, porque muda a tua cabeça, né? Eu tenho usado muito o arcade para isso. O arcade da Output, que tem milhões de coisas pré-gravadas. Você já usou esse troço? Ele... Cara, é impressionante. Você vai lá, você põe um andamento, põe um tom, e ele tem uma porrada de coisas pré-gravadas, mas o problema é o seguinte, são lindas as coisas. Só entra banco lá que é muito legal e muito moderno. O site, arcade. Ele é um plugin por assinatura que você tem que usar online, né? Desses, assim. Então, e aí, você toca um negócio, ele te dá uma ideia foda. Aí você fala, muito obrigado, eu fecho e vou fazer alguma coisa mais assim. Então eu uso muito esse recurso, o que eu não estou pensando? Onde é que está uma alternativa aqui que eu nunca ia chegar? Aí eu recorro a alguma coisa pré-gravada que muda a minha cabeça. Aí eu falo, pô, valeu. Geralmente não uso a do arcade, eu vou fazer a minha. Às vezes quando tem que fazer rápido e tal, porque alguma coisa me incomoda também usar um troço muito pronto. Quando é uma coisa mais autoral, aí eu parto daquilo como referência. Eu fazia muito isso com o Apple Loop, agora eu faço isso muito com o arcade. O que eu não estou pensando aqui? O que eu não pensaria? Se tivesse um músico aqui comigo, ele ia tocar um troço que eu não ia estar pensando. E é isso que eu busco nos synths. Aí depois eu vou com a Minisphere, vou para esses que eu tenho mais intimidade, né? Legal. Tinha uma pergunta para fazer pro Dani, que aí surgiu agora, e eu vou lembrar. Agora eu vou fazer a pergunta para você, que é a que eu já estava pensando mesmo. E aí em termos de beat, que é a sua especialidade, né? Você é um cara... Vai lá, pode ir. Todo mundo pode pegar cerveja aqui nesse programa. Aproveita e pega uma pra mim. Pega um latão pra mim. Um latão de brama? Isso. Meu Deus, eu não acredito que eu falei isso no microfone, mas tá tudo gravado e a gente continua o programa. Em termos de beat também, tipo, você tem também essa questão da síntese sonora, imagino que deva ter... Você é especializado em beat, né? Pela Ableton, assim, não, ou é? Não, assim, Essa síntese sonora funciona também para beat, assim, dessa mesma forma? Ou funciona, na verdade o meu raciocínio, assim, minha especialidade não é exatamente beat como as pessoas fazem hoje.
Mas passa por aí também, porque eu sou baterista. Então o baterista não faz outra coisa da vida que não seja beat. Só que é ou na bateria acústica, ou com a bateria eletrônica, ou no dedo, né? Então eu tenho uma coisa assim, no meu trabalho usar a bateria, vou tocar com alguém, eu ponho a bateria, ponho um SPDS. Então dá pra fazer tudo que as pessoas fazem programado, eu consigo replicar ao vivo. E posso partir daí para criar outros beats. O sound design sempre ajuda, na verdade, assim, a coisa da síntese, você entender como é que funciona para poder editar o som e chegar em algum lugar. E tudo depende do que está sendo demandado. Então, se é uma coisa que eu estou fazendo artisticamente para mim, às vezes eu pego um som que não é, sei lá, pode pegar uma coisa assim, isso aqui virar o beat, virar o snare do beat, sampleia isso e vai. Eu gravei o... Eu gostei bastante, inclusive. Eu gravei um... Deu pra imaginar. Eu gravei o disco do Zé Vitor, algumas coisas, e aí no final tinha uma música que estava meio encroada, assim, de ideia. O beat, na verdade, quem trouxe foram os produtores, era mais para eu executar. Mas eu fiz o negócio de largar a baqueta do alto, assim, tipo, aí o negócio, é isso, os caras, é isso. Aí, então tá bom, então é isso. Então acho que o desenho de som, a síntese, ela vai tanto do que você está demandando, do que está sendo demandado, né? E acho que é sempre a coisa é você ficar com a mente aberta. Eu tenho ouvido muito, assim, da segunda metade da pandemia para frente, agora a pandemia virou uma referência de tempo. Eu comecei a ouvir muito The Roots, Questlove, e a coisa do Jay Dilla, e como é que os bateristas reinterpretam isso, a coisa do tempo meio desconjuntado, assim, polirritmia, umas maluquices dessa. Eu fiquei um bom tempo estudando isso, tentando entender esse troço. Não é uma coisa que dá para aplicar, na verdade quase nunca, mas quando dá eu aplico e dá uma esquisitice. Mas é recurso, né? É um recurso. E os beats, eu sempre gosto de, assim, trazer algo diferente daquilo que está sendo feito. Então, se o trap usa sempre aquele mesmo timbre ali de caixa, eu vou buscar, se me pedem um beat de trap, eu vou dar uma outra opção além daquele. Tipo, Tenta fugir um pouco, né? Tipo, tem isso aqui. E o contrário, se eu tô numa coisa assim mais que não tem nada a ver com trap, eu posso colocar uma caixa de trap no meio, que vai dar um colorido diferente daquilo que está sendo demandado. Então, assim, é sempre uma coisa de fluxo e contrafluxo das ideias, assim, e você não se limitar A estética da coisa. a proposta inicial da coisa. E tudo bem se disserem não, tá uma merda, não quero. Beleza, vamos pra trás. Né? Porque acho que no campo das ideias vale tudo. No campo das ideias artísticas e criativas, os fins sim justificam os meios. Se eu sei lá, precisar fazer um reverb, não sei o que, para chegar naquele efeito, naquele resultado lindo. Né? Claro que a gente erra muito também. Às vezes, quase sempre, na verdade, quando eu dou aula, tem aquele plano de aula, mas um monte de coisa eu estou no improviso ali. E eu erro bastante. E eu falo sempre para os alunos, eu gosto de fazer isso aqui para vocês entenderem que o processo criativo tem erro. Você puxa um plugin errado, não era esse, aí vai, não sei o que. Se eu tiver tudo arrumadinho, você passa a impressão de que é um negócio quase impossível de fazer. Mas o processo criativo de todo mundo é assim. Né? Você testa um timbre, testa outro. Aí você fala, não, esse timbre aqui. Aí você fica 3 dias com aquele timbre e fala, O Dani pode falar bastante disso. Como é que você vê o type beat, sabe? A galera que traz um type beat, né? Pega na internet, mostra você, eu quero um beat dessa forma aqui. Como é que você vê isso? Vocês fazem isso? Se me trazem isso, eu recrio. Mas você prefere recriar exatamente ou... Fala de novo. Ah, tá. Como é que você enxerga o type beat, né? Tipo, tem muito disso hoje, a galera pega, né, um estilo de, quero Jay Dilla, né, type beat, né, vai lá e te mostra.
Aí você prefere recriar, porque tem gente que tem cliente que não traz uma obrigação, quer igual, ele quer algo parecido. Aí como é que você faz? Você recria, ou você oferece um outro caminho que parece com aquilo? Como é que você enxerga isso também? Você enxerga isso de boa? Enxerga isso como algo legal no mercado? A galera que traz o type beat, você corre um risco imenso de ter outras 580 pessoas usando o mesmo type beat que você. Essa é a primeira coisa. Então, quando você lança música, eu tenho um aluno que trabalha essencialmente com samples, assim. Ele está começando ainda, é um ex-aluno, mas ele já começou a produzir sozinho. E a pira dele é pegar samples de tudo quanto é coisa e assinou o Splice, não sei o quê. Ele já testou coisas que caiu em direito autoral, por exemplo. Tipo, essa música não pode ser usada porque... Botou no YouTube e caçou. Botou no YouTube e caiu. Ele não levou um strike, mas falou assim, essa música tem direitos autorais da música XYZ. Ele vai lá atrás da música XYZ e já fizeram. Porque ele era um sample de cordas, lindaço, maneiraço. E eu falei pra ele falou assim, eu posso usar? Eu falei, pode, só que você tá pegando isso no Splice, tem que sei lá quantos milhares de usuários, assim, alguém pode já ter usado, no caso, bateu, valeu, assim. Então o Type Beat tem essa coisa, você baixa o negócio do Splice ou do aquele outro Looperman, alguma coisa assim, ele vai, porque ele já vem pronto, né? Basicamente uma base, porque antes você falava em beat, era só a bateria, agora quando você fala em beat é a base toda. A base toda, o instrumental todo. Cara, pode ter certeza que tem gente no mundo inteiro, e o mundo é grande, cara. Vai ter um cara no Egito, um cara no Japão, um cara na Austrália, um cara na Inglaterra, um cara lá em Manaus, outro lá em Santa Catarina, um no Uruguai, um na Patagônia, vão estar usando esses negócios que você está usando. Um deles que emplaque o teu type beat antes de você, o teu type beat caiu. Porque o YouTube é assim, né? Pelo primeiro, né? O primeiro que... É o primeiro que vai, mas aí imagina o seguinte, uma situação fictícia aqui, o Eminem pega um type beat que é o mesmo que você. Aí você tá na bica de lançar um negócio, o Eminem lança. Acabou, cara, todo o teu trabalho foi por água abaixo. Então, sou contra? Não, ele agiliza o trabalho, especialmente pro rapper. Você põe um beat ali, o rapper blá, 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 rapidamente já constrói o negócio. E isso é legal, porque a agilidade do raciocínio do cara tem que ser mais o flow, né? Tem que estar rolando. Mas, cara, se você quer uma coisa assim, você pode recriar aquilo, deixa ele fazer no flow, faz lá no type beat, blá 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 blá, pega aquele type beat e recria. Qual é o ponto negativo disso? Tudo que você recria não tem a mesma vibe daquilo que você pegou, mas vai ter uma vibe parecida. Então, assim, é uma sinuca de bico. Mas estranheza, né? Eu acho que, por exemplo, eu fiz um outro dia que o cara fez no aplicativo. E ele estava em LR, né? Aí eles já chegaram para mim assim, recria isso. Cara, essa é uma pica doida para recriar o negócio. E era há pouco tempo que eles tinham no estúdio e tal. Aí, onde é que vocês pegaram isso? Eu criei no aplicativo. Aí deixa eu ouvir. Maneiraço o beat no aplicativo. Eu falei, cara, incrível isso. Tem um track separado? Aí ele primeiro falou, não. Eu falei, me passa o estéreo. Aí ele ficou fuçando assim enquanto eu tava. Eu falei, tem. Aí, cara, assim, eram 4 ou 5 canais só. E ficou lindaço. Era um type beat entre aspas, assim. Ele usou preset do negócio do celular, que chegou num outro lugar um pouquinho diferente, mas parecido, porque certamente alguém vai usar aquilo muito parecido. Mas, cara, super funcionou. Tá de boa, entendeu? Então, assim, os fins com os meios, sim. Mas só cuidado, porque quando essas plataformas todas, tá você, a torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, atrás da mesma coisa. Por isso que eu acho assim, vai ter um trap, e aí você traz o type beat, e quer fazer questão daquilo, tenha certeza que outras pessoas estão usando. Se você quer um negócio seu, exclusivo seu, a sonoridade sua, vale a pena gastar um tempo investindo nisso, mesmo que o type beat seja o seu ponto de partida, entendeu? Aí você recria, né? Você pode criar até, às vezes, que nem a gente está falando aqui, acidentes felizes acontecem, de repente cantou um passarinho lá, ficou.
Então, se você não está aberto a isso, você também não está aberto para a tua própria identidade sonora, né? Que é importantíssimo. Você fala assim, não, eu quero soar igual ao Matuê. Mas já tem o Matuê. Ele já está lá. Ele já soa igual a todos os outros. Não, exatamente. E ele já está num nicho cuja sonoridade é muito igual. Mas ele tem a identidade dele. Então, por onde você vai buscar a tua identidade? Boa resposta. Não, legal aqui que a gente tá batendo esse papo hoje, tá até um pouquinho mais técnico, pra mim tá muito legal. Tá lixado. É nerd. Deixa o nerd aflorar. We are nerds. Deixa o nerd que Nerd habita cerveja. o nerd que habita em mim, saúde o nerd que habita em você. Exatamente. Nerdastê, né? Nerdastê. Nerdastê. Tipo merdastê, né? Merdastê pode ser também. O falador de merda que existe em mim, saúde o falador de merda que existe em você. Exato. E, pô, eu não sei como é que tá o nosso tempo, que tem 9 horas, então queria agradecer vocês aí por esse... De verdade, assim, sabe? Meu convite. Essa é a primeira publi do disco. Essa é a primeira publi do disco, né? E a gente quer o nome do disco, né? Daqui a pouquinho, tipo, eu quero na edição vai ter um nome já, hein? Você falou um nome bom. Qual? Fora do grid. Fora do grid? Aula do grid. Fora do grid é bom. Então eu queria agradecer muito, de verdade, vocês terem vindo aqui. É a 10ª edição aqui do Prentice Music Business. A gente está chegando ao final de 10 episódios aí. E a gente espera que esse projeto... Cravamos 10ão. A gente espera que esse projeto decore. A gente tem aqui a exposição de um artista japonês, é o Lee, né? Tá aqui na casa toda, né? Ó, que bacana. Chinês, desculpa. Do Lee. Massa. Demais. É isso, gente. Muito obrigado. Né? Amo vocês. Valeu, cara. Acho que, cara, a gente que agradece aí o espaço. Quanto mais espaços desses tiverem, melhor, né? E se de alguma forma a gente ajudou ou vai ajudar alguém aí nas inspirações e nas suas músicas, já tá valendo. Isso aí, galera. Muito obrigado. Pô, é sempre bom tomar uma cerveja, bater um papo maneiro. E esse disco aí que não tem nome, talvez seja Fora do Grid, vai estar aí daqui a pouco nas plataformas. A gente não vai fazer esse negócio de pré-save, eu nunca entendi pré-save, não vai ter isso, pré-save. Não, pré-save é um conceito muito É um louco. conceito muito doido de negócio que não separa. Então não vai ter pré-save. Bom, a gente não vamos entrar nessa polêmica, mas eu concordo levemente. Polêmica no final do negócio. Polêmica, amigos são polêmicos. Polêmicas! Do que os pré-saves se alimentam? Onde eles Onde moram? eles moram, Galera, Hoje faça no Globo no Repórter. Como vivem, Do que se alimentam? Isso aí. É isso, povo. Obrigado, galera. Vamos encerrar.